Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Ivanildo Lucena e estamos estudando a revista da CPAD Adultos, segundo trimestre de 2022, cuja temática é Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje teremos a aula da lição de número 11, que tem por título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar estudando a sua palavra com seu povo e ao professor Edivanei por este convite abençoado. Bom, queridos, agora nós vamos iniciar aqui o nosso estudo e eu já gostaria de, neste momento, fazer uma reflexão sobre o título da lição, Sendo Cautelosos nas Opiniões. Para nós termos um melhor aproveitamento do conteúdo desta aula, vai ser importante a gente fazer uma reflexão sobre esses dois vocábulos, cautelosos e opiniões. Cautelosos é uma palavra derivada, de cautela. E, primeiramente, nós vamos ver o significado de opiniões. Opiniões significa julgamento pessoal, parecer, pensamento, maneira de pensar, de ver e de julgar. E cautela significa prudência, precaução para evitar dano. Nós já vemos aqui danos, Nós já vemos que no título da lição o comentarista, ele nos orienta a ter prudência, para não utilizarmos nossas opiniões de maneira arbitrária e irrestrita. Porque desta forma, agindo de prudência, com cautela, limitando nossas opiniões, utilizando nossas opiniões com critério, nós evitaremos dano. E eu quero prosseguir aqui a nossa aula, fazendo uma reflexão sobre o texto áureo, que diz o seguinte, em Lucas capítulo 6, o verso 36, diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Nós sabemos que no julgamento divino, Deus é um Deus justo, poderoso. E na sua justiça ele usa de misericórdia ou de severidade. E no texto áureo nos orienta a nós usarmos de misericordiosa, usarmos de misericórdia para com o próximo. Porque assim nós iremos atrair o princípio da reciprocidade, iremos atrair a misericórdia da parte de Deus sobre nós e não a sua severidade. Também outro ponto importante para destacar aqui é a verdade aplicada. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Ou seja, só quem tem a capacidade, o poder e a legitimidade de julgar a todos é Deus, porque Ele é soberano, é criador de todas as coisas, Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele conhece todos os fatos, é o único que pode sentenciar um julgamento com perfeição. E nós devemos evitar o ato de julgar para não nos colocarmos no lugar de Deus, pois a sua soberania, a sua autoridade, ele não abre mão para ninguém. Nós vemos aqui que na leitura diária, durante toda a semana, são selecionados alguns versículos aqui para, de maneira sistemática, e construindo nosso estudo sobre o tema da lição. E cada versículo exposto aqui na leitura diária vai nos trazer uma aplicação relevante. Por exemplo, Marcos capítulo 4, verso 24, vai nos trazer um ensinamento de que nós devemos ter cuidado com a medida que nós julgamos o outro. Por quê? Que esse texto aqui nos traz este alerta.
por causa do princípio da reciprocidade, que é uma lei espiritual de que a tratativa que nós dispensarmos sobre o próximo será a mesma tratativa que nós receberemos. Ou seja, se nós tratamos bem ao próximo, nós também seremos bem tratados da parte de Deus. Se nós tratarmos mal ao próximo, receberemos a severidade da parte de Deus, receberemos uma punição da parte de Deus. E isso se aplica à questão do julgamento. Quando nós julgamos o próximo, nós atribuímos a severidade de Deus sobre nós. Quando somos misericordiosos com o próximo, nós atraímos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Lucas capítulo 6, verso 37, traz a seguinte afirmação: não julgue. Queridos, a palavra de Deus é um manual de sabedoria. Toda a instrução bíblica é relevante e deve ser levada a sério. Se a Bíblia nos orienta a não julgar, nós não podemos banalizar esse princípio, essa instrução. Se a Bíblia está nos orientando a fazer alguma coisa, é porque aquilo é relevante. Vai trazer bênçãos para a nossa vida e vai evitar a consequência de danos. Lucas capítulo 6, verso 38 diz o seguinte: com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Mais uma vez nós voltamos aqui no princípio da reciprocidade. Nós sabemos que ser julgado não é bom. Quem é julgado é digno de sentença, de condenação. Ninguém gosta de ser julgado. Ninguém vê um tribunal, se coloca na presença de um juiz de uma maneira recreativa. Ali você não vai ganhar nenhuma recompensa. A única recompensa num tribunal que eu vejo é no tribunal de Cristo, que nós receberemos galardão por nossas obras. Mas os demais, todo julgamento, todo tribunal, quando estamos na condição de réu, é para, ou no máximo sermos absolvidos, mas não vamos fugir de um dano, ou sermos condenados. Então nós devemos evitar esta medida de julgar o próximo, porque senão também nos colocaremos na condição de réu. Lucas capítulo 6, verso 41, traz a seguinte instrução: não atentes no argueiro que está no olho do seu irmão. Quando nos focamos nos defeitos do próximo, perdemos a capacidade de gerenciar nossa própria vida e fazer correções. Quando a gente fica muito focado nos defeitos do irmão, nós estamos desprendendo tempo, energia e recursos, e às vezes com uma motivação errada, que não queremos nem ajudar o nosso irmão, nós queremos apenas ter o prazer de condenar os outros. E isso é reprovável pela palavra de Deus. Lucas capítulo 6, verso 42 diz o seguinte: tire primeiro a trave do seu olho. O que nós aprendemos aqui? Priorize a gestão e a correção da sua vida para ter condições de ajudar os outros. A única motivação correta de a gente julgar ou corrigir alguém é quando nós usamos de misericórdia e queremos ajudar aquela pessoa na sua caminhada cristã. Mas para fazermos isso, primeiro nós precisamos fazer uma autocrítica, uma reflexão das nossas vidas, porque nós somos também pecadores. E a vida cristã ela é muito mais pautada pelo exemplo do que pelas palavras. Para a gente alcançar o objetivo de perdão e misericórdia e socorrer um irmão, primeiro nós precisamos tirar a trave do nosso olho, corrigir os nossos defeitos. Em Romanos capítulo 2, verso 1, nos ensina um princípio de que é o seguinte: você é imperdoável quando julga alguém. É uma palavra muito forte. Bom, nós já vemos aqui que julgar os outros não traz bênção, não traz edificação para a igreja, quando julgamos apenas pelas nossas próprias paixões, por sentimentos mesquinhos, querendo trazer mal, defamar os nossos irmãos, e não estamos preocupados com a saúde do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. Vamos partir aqui agora para a leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 6, eu vou fazer a leitura aqui, que diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirá teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho,
e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Bom, esse texto aqui, de Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 6, no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, nos traz a seguinte análise sobre esse texto, que traz um ensinamento muito importante da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Bom, esse texto nos informa que Jesus condena o hábito de criticar os outros, sendo nós mesmos faltosos. O crente deve primeiramente submeter-se ao justo padrão de Deus antes de pensar e influenciar a conduta dos outros cristãos. Então é uma responsabilidade muito grande, irmãos. É uma coisa muito séria. Por isso que Jesus ele vai se preocupar, como nosso mestre, em trazer uma instrução dura, porém saudável para nós. Nós precisamos, antes de procurar analisar a vida de algum irmão, fazer a reflexão sobre a vida de algum irmão, tentar corrigir algum irmão, nós precisamos ter um cuidado de olhar para a nossa própria vida, fazer uma reflexão. Tá bom? Vamos seguir aqui agora para a introdução. Na introdução, o comentarista ele nos traz as seguintes informações. Olha, veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Lucas 6:37. Somente o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Tem autoridade para julgar criaturas. Deus é justo juiz e toda a avaliação pertence somente a Ele. Olha que coisa interessante. Primeiro ponto, Jesus ele já afirma: não julgue. Meus irmãos, se o mestre está falando isso, não é nem muito que a gente questionar. Nós já vemos que o ato de julgar é uma prática reprovável pelo nosso Senhor Jesus. Se queremos ter uma vida cristã bem-sucedida, nós precisamos evitar a todo custo este tipo de comportamento. Mas ele vai trazer as razões aqui, ó. Não julgueis e não sereis julgados. Jesus ele está querendo o nosso próprio bem. Porque é igual quando nós falamos com o nosso filho, com uma criança. Quando a criança quer botar a mão ali na porta do fogão ali do forno, a gente fala: filho, não bota aí não, porque bota a mãozinha não, senão você vai se queimar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, não julgues para não ser julgados. É como se Jesus estivesse falando: você está querendo botar a mão no fogo, você vai se queimar, vai causar dano, vai gerar dor. Ele está preocupado conosco, porque tem um princípio da reciprocidade. Se você julgar, você vai trazer julgamento sobre a sua vida. O segundo é porque nós não temos a capacidade de exercer esta tarefa. Somente o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Então, nós não temos conhecimento de todas as coisas. Nós temos uma mente muito limitada. Nós temos limitações físicas de tempo e de espaço. E quando a gente quer julgar alguém, a gente não tem todas as informações sobre o fato que aconteceu, sobre as motivações daquela pessoa, mas Deus ele vê todas as coisas, todos os atos, todas as palavras. Ele sonda o coração da pessoa, do nosso irmão. Então ele tem uma capacidade muito maior de julgar com eficiência. E outra, porque nós não temos autoridade. Esta autoridade só pertence a Deus e ele não delegou a nós. Na introdução também o comentarista ele cita a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 8, falando que um crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente. Nós fazemos a diferença no mundo, nós somos o sal e a luz do mundo, mas com nossos irmãos que venham falhar, nós devemos usar de misericórdia. Agora vamos seguir aqui para o tópico 1. Não devemos julgar o outro. E o primeiro subtópico aqui, o tópico número 1, que é não devemos julgar o outro, diz o seguinte: aprendendo a se relacionar com os outros. Olha o que o comentarista nos orienta. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11 e 12. Tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. Isso é muito importante. Por quê?
Quando aceitamos Jesus e entramos na igreja, nós criamos uma ilusão de que a igreja vai ser uma organização social perfeita, que só vai ter amor, só vai ter atitudes corretas, que ninguém vai cometer pecado, ninguém vai cometer falhas. E nós costumamos exigir isso dos nossos irmãos. Nós não temos paciência e misericórdia. Só que muitas pessoas às vezes não se firmam na igreja e se decepcionam por causa disso, porque ao invés delas se firmarem em Cristo, em amor e suportar os irmãos com misericórdia e paciência e amor, sabendo que ela também é falha, tem pessoas que entram para a igreja, esperam perfeição e só conseguem enxergar defeitos no próximo, nos demais irmãos. E aí elas ficam frustradas e não prosseguem na sua carreira cristã. O que nós precisamos entender é que a igreja não é o local perfeito. A igreja de Cristo ela será perfeita quando nós estivermos nos céus com o corpo glorificado. Ali não haverá mais pecado. Mas enquanto estamos aqui na terra, todos nós estamos sujeitos a falhas. E nós precisamos ter misericórdia e paciência com nossos irmãos, porque eles também têm paciência e misericórdia para conosco. O subtópico 2 diz o seguinte: ninguém deve ser julgado? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? E aqui o comentarista ele vai apresentar algumas referências, que Jesus em Mateus capítulo 7, verso 6, vai dizer para nós atentarmos para pessoas que procedem como cães e porcos. Em Mateus capítulo 5, verso 20, Jesus também vai apontar o procedimento hipócrita dos escribas e fariseus. 1 Coríntios capítulo 5, verso 12, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 14 e 15, Paulo vai fazer o julgamento de cristãos de Corinto, da igreja de Corinto e de outras igrejas. Ué, mas como é que é isso, professor Ivanildo? Se o próprio Jesus, o Senhor Jesus falou para não julgar, como é que ele e o apóstolo Paulo estão fazendo um julgamento? Mas nós precisamos entender que o julgamento que eles estão fazendo aqui não é de ordem parcial, subjetiva ou pessoal. Ali eles estão fazendo um julgamento à luz da palavra de Deus, como a palavra de Deus está julgando a conduta daquelas pessoas e procurando a edificação da igreja. Nós vamos confirmar essa linha de raciocínio no subtópico 3, que diz o seguinte, o julgamento defendido por Jesus. Olha que coisa interessante. Quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo crinô, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Ou seja, os fariseus e os escribas julgaram a Jesus de uma maneira arbitrária, pessoal, não à luz da palavra de Deus, não com sensatez, com razão, procurando justiça, mas era algo direcionado, tendencioso. E isso prejudicou que eles compreendessem o propósito do Mestre aqui na Terra. Vamos seguir agora aqui para o tópico 2, que tem o seguinte tema: devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Isso é muito importante. Quando nós temos a capacidade da autocrítica, de fazer uma reflexão sobre nossas vidas, isso cria um mecanismo de freio muito grande que reduz o nosso ímpeto pecaminoso de julgar as pessoas. E o subtópico 1 aqui diz o seguinte, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder os seus próprios erros. E aqui o comentarista ele vai citar um texto que é segundo o livro de Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 7, quando Davi, que estava em pecado, um grave pecado, cometeu um adultério e um homicídio, ele vai ouvir uma ilustração do profeta Natan sobre um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre, e Davi se enfurece rapidamente e emite um juízo precipitado dizendo que este homem era passível de morte, mas ele não entendeu que aquela ilustração falava a respeito dele mesmo. O que é que nós aprendemos com isso?
que para julgar alguém nós precisamos olhar para nós mesmos. Se Davi tivesse feito uma autocrítica, uma autorreflexão da sua condição, ele veria os seus pecados e ele usaria de misericórdia para este viajante da ilustração. Quando uma pessoa ela cria um mau hábito de constantemente julgar os outros, ela fica com a sua mente cauterizada, sua visão espiritual ela fica cega e ela perde a capacidade de ouvir a instrução e a repreensão do Espírito Santo contra suas próprias falhas. E aí ela não consegue corrigir seus próprios defeitos, não consegue crescer na sua maturidade cristã e ela fica acorrentada por esse terrível pecado de julgar as pessoas porque ela começa a se sentir muito santa, que era o problema dos fariseus. O subtópico 2 diz o seguinte: a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Olha o que o comentarista vai nos apresentar aqui. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus capítulo 7, verso 2. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas. Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela, contra a mulher adúltera. João capítulo 8, verso 7. Vai ratificar o que nós falamos aqui anteriormente. Que quando você desenvolve esse hábito, quando o crente desenvolve esse mau hábito de julgar os outros, ele fica cego e não enxerga nas suas próprias falhas. Isso é muito perigoso, porque não enxergando as suas próprias falhas, não ouvindo o Espírito Santo de Deus, nós continuamos numa prática pecaminosa que trará juízo e condenação sobre nós. Agora, subtópico 3 aqui do tópico 2, que diz o seguinte: o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Uma excelente reflexão. E aqui o comentarista ele diz que a primeira coisa que nós devemos fazer é ter a consciência de que temos falhas e imperfeições. Embora não tenhamos mais prazer no erro, mas somos seres imperfeitos e continuamos pecando. Na carreira cristã a gente não vive uma vida de pecado, mas nós cometemos falhas, temos limitações e precisamos ter consciência disso. Então o primeiro ponto é ter consciência. Eu erro também, eu falho também. Tá? E a gente precisa ter esta consciência. Segundo, precisamos nos relacionar com as pessoas com o amor que Jesus Cristo teve para conosco. João 3,16. Primeiro, ter a consciência de que também pecamos. Segundo, nós precisamos tratar ao próximo com amor, porque precisamos aplicar o princípio da reciprocidade. Se Jesus ele nos trata com amor e nos salvou com amor, nós devemos também manifestar esse amor para com os nossos irmãos. Se manifestarmos amor e misericórdia, não teremos prazer em julgar os nossos irmãos. E a terceira razão é que a gente nunca pode esquecer que nós fomos alcançados por um favor não merecido, pela graça de Deus em nos salvar. Então, ao invés de nós ficarmos julgando nossos irmãos, nós temos que nos alegrar com isso e precisamos orar para que nossos irmãos venham corrigir as suas falhas, para que venham entrar no reino dos céus para conosco. Isso é muito importante. Estamos caminhando aqui para o último tópico da lição, o tópico 3, que diz o seguinte: se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Nós sabemos que no seu atributo de justiça, Deus ele usa de misericórdia para com o pecador, mas também usa de severidade para com o pecado. É muito importante nós sabermos disso. E o subtópico 1 aqui do tópico 3, ele faz uma pergunta muito interessante. Deus é severo? Olha o que o comentarista fala. O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Nós precisamos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Romanos capítulo 11, verso 22. Ou seja, nós precisamos entender que Deus é amor, mas também é um Deus justo. Se a sua palavra diz que nós não devemos julgar os outros, nós precisamos lembrar que se julgarmos os nossos irmãos, nós vamos trazer a severidade de Deus sobre a nossa vida. O subtópico 2 diz o seguinte: como Deus nos julga?
O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que, em relacionamento com as suas escrituras, ele age com retidão e justiça. Nós precisamos ter a confiança de que servimos a um Deus bondoso, misericordioso, justo, um Deus que é eterno, que pode todas as coisas, sabe todas as coisas e está em todo lugar. Sendo assim, é um Deus que vai julgar todas as coisas, tudo e a todos com perfeição. Nós precisamos confiar na justiça de Deus. E confiando na justiça de Deus, não há necessidade para a gente exercer esse ofício. Se a gente vê alguma injustiça, descansa seu coração. Saiba que o justo juiz, Deus, ele há de cuidar de todas as coisas, ele há de tratar com todo mundo. E por isso, Deus sendo justo, nós podemos descansar e saber que ele tem cuidado de todos nós com amor e com misericórdia. E precisamos ter misericórdia para com os nossos irmãos. O terceiro subtópico diz o seguinte: o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Olha, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Mesmo Deus amando profundamente Davi, foi necessário que Davi recebesse uma punição, uma correção, para entender os danos que o pecado causa. Deus ele puniu Davi, não é porque Deus tinha prazer em maltratar Davi, os seus servos. Um pai ele corrige a um filho porque ama. Mas Deus entendeu que era melhor trazer aquela correção, aquela punição, que num determinado momento é trazer dor a Davi, mas iria corrigir a sua vida espiritual, o seu caráter, para que ele continuasse tendo uma vida de santidade, de retidão na presença do Senhor, para futuramente viver com ele eternamente na glória. Então Deus usou de severidade com o pecado de Davi, lhe trazendo punição, mas uma punição que trouxe um efeito de misericórdia, porque conduziu Davi ao arrependimento. E partindo aqui para a conclusão, nós vamos meditar sobre a instrução aqui do comentarista da lição, que diz o seguinte: devemos seguir a recomendação do mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. Que Deus abençoe a todos os irmãos, todos os alunos, que venhamos aplicar esse conteúdo riquíssimo dessa instrução do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, para que venhamos evitar ao juízo e a severidade de Deus sobre nós e venhamos atrair para nossas vidas a sua misericórdia. Que Deus vos abençoe.